Durante décadas, ele foi o homem mais temido do Iraque. Governou com punho de ferro, desafiou os Estados Unidos e sobreviveu a guerras, ataques e conspirações. Mas tudo mudou com a queda de seu regime. A partir daí, iniciou-se uma caçada implacável que o levou dos palácios dourados aos cantos mais sombrios do país. Capturado pelas forças americanas, trancado em uma cela sem janelas e julgado por crimes contra a humanidade, Saddam Hussein enfrentou um julgamento que mesclava justiça, vingança e teatro político. Seus dias transcorriam entre interrogatórios, orações e uma rotina controlada nos mínimos detalhes. Ninguém sabia quando o fim chegaria, mas todos sabiam que ele viria. O que aconteceu em suas últimas horas? Como o ditador, que nunca demonstrou remorso, se comportou diante da morte? E por que sua execução, em vez de curar uma ferida nacional, a deixou ainda mais aberta? A caçada ao ditador, Operação Aurora Vermelha. Em 9 de abril de 2003, a estátua de bronze de Saddam Hussein desaba na Praça Firdos, em Bagdá. 24 anos de poder absoluto desmoronam em uma nuvem de poeira e metal retorcido. Mas enquanto o mundo assiste a esse momento simbólico, o próprio ditador desaparece nas sombras iraquianas, dando início ao que se tornaria a mais intensa caçada humana da história militar moderna. O regime deposto deixa para trás um labirinto de lealdades que transcende as estruturas políticas. No coração tribal do Iraque Central, Saddam encontra refúgio entre redes forjadas ao longo de décadas de clientelismo calculado. O Triângulo Sunita torna-se seu santuário, particularmente em torno de Tikrit, onde as alianças entre clãs são mais profundas do que qualquer força de ocupação consegue penetrar. Durante 8 meses, as agências de inteligência do EUA mobilizaram recursos sem precedentes. Agentes da CIA, analistas militares e informantes locais teceram uma rede de vigilância que se estendia das margens do Tigre aos desertos de Anbar. Cada prisão revelava fragmentos de informação, cada interrogatório revelava padrões de movimento que gradualmente construíam um mapa da resistência baatista. A província de Salah al-Din surge como o epicentro da busca. Em vilarejos empoeirados como Ad, Dauri e Samarra, onde rostos bronzeados escondem segredos tribais, Saddam se move entre casas seguras com a precisão de um fantasma. Ele não é simplesmente um fugitivo. É um símbolo vivo da resistência para aqueles que consideram a invasão uma humilhação nacional. Os serviços de inteligência entendem que não estão apenas rastreando um homem, mas desmantelando uma cultura de silêncio construída sobre lealdades e reverência ancestrais. Cada fazenda inspecionada, cada adega revistada, revela a complexidade de uma sociedade onde proteger um líder caído é um ato de honra tribal. Informações decisivas vêm da fonte mais inesperada. Um guarda-costas capturado, cuja identidade permanece sigilosa até hoje, sob pressão psicológica, não física. Ele revela que o ex-presidente está escondido em uma propriedade rural perto de Ad, Dauri. A traição não decorre de dinheiro ou ameaças, mas da exaustão e da percepção de que a causa está perdida. 13 de dezembro de 2003. A Operação Aurora Vermelha leva o nome de um filme americano sobre resistência armada, mas sua execução é de pura precisão militar. 600 soldados da 4ª Divisão de Infantaria convergem para 2 alvos designados Wolverine 1 e Wolverine 2. São fazendas anônimas na paisagem mesopotâmica, indistinguíveis de milhares de outras propriedades rurais. Helicópteros Black Hawk cortam o ar noturno, enquanto veículos blindados cercam as estruturas. Não há resistência armada, nenhum tiroteio cinematográfico, apenas o som metálico de botas em solo seco e o zumbido das comunicações de rádio. Em Wolverine 2, um soldado percebe um monte de terra mal disfarçado. Sob tijolos irregulares e carpete sujo, ele descobre uma tampa de metal. Ao abri-la, suas lanternas revelam uma cavidade vertical de 2 metros de profundidade. Um abrigo improvisado sem ventilação ou comodidades. Lá dentro, encontra-se um homem irreconhecível. Ele tem uma barba grisalha desgrenhada, cabelos longos e emaranhados, e roupas amassadas que cheiram a confinamento prolongado. Ele carrega uma pistola Glock que nunca saca, e uma mala contendo US 750 mil.
Os olhos que antes intimidavam ministros e generais agora brilham sob a luz artificial, embaçados por meses de escuridão subterrânea. Ele não grita ordens, não ameaça retaliações. Sua primeira declaração é quase um sussurro: sou Saddam Hussein, presidente do Iraque, e estou pronto para negociar. Mesmo na derrota mais absoluta, ele mantém a ilusão de autoridade política. O impacto sobre os soldados é imediato, mas contido. Ninguém comemora. O momento tem uma gravidade que transcende a vitória militar. Eles capturaram o homem mais procurado do planeta, mas também testemunharam a fragilidade humana em sua forma mais crua. Um dos comandos descreve a cena como surreal. Foi como encontrar um eremita que insistia em ser rei. Outro soldado nota suas unhas compridas e mãos trêmulas. O ditador que ordenou a morte de centenas de milhares de pessoas é reduzido a um velho assustado em um buraco. Ao ser algemado, Saddam pergunta se os soldados são americanos. Ao receber a confirmação, ele simplesmente acena com a cabeça. Seu rosto não reflete terror, mas sim uma estranha resignação, como se soubesse que esse momento chegaria inevitavelmente. O transporte de helicóptero ocorre em absoluto silêncio. Saddam olha fixamente para o chão de metal, enquanto Bagdá se espreguiça sob as pás do rotor. A cidade que ele outrora controlava com mão de ferro está agora definitivamente fora de seu alcance. Em poucas horas, imagens de seu exame médico militar circularam pelo mundo. Um soldado inspecionou sua boca com luvas de látex, enquanto câmeras documentavam cada detalhe. Foi a imagem mais humilhante possível para um ditador. Reduzido a objeto de inspeção, indefeso diante do escrutínio médico e da mídia. Paul Bremer, o administrador norte-americano do Iraque, aparece diante das câmeras com uma declaração que ressoa globalmente. Senhoras e senhores, nós pegou ele. 4 palavras que marcam o fim de uma era e o início de questionamentos sobre o futuro de uma nação fragmentada. A captura marca o fim de uma era. O ex-presidente iraquiano agora é simplesmente alto valor. Detento número 1. O isolamento total, a prisão de Camp Cropper. As luzes nunca se apagam na cela de Saddam Hussein. O complexo do Campo Cropper, localizado perto do aeroporto internacional de Bagdá, é uma instalação que não aparece em mapas públicos ou registros oficiais. Entre muros de concreto armado e torres de vigia, o ex-presidente do Iraque inicia uma nova vida marcada pelo isolamento mais absoluto imaginável no sistema prisional militar do ZUA. A cela mede 2 metros por 3, contém uma cama de metal com um colchão fino, um vaso sanitário de aço, uma pia minúscula e uma lâmpada fluorescente que projeta uma luz constante e implacável. A mensagem é clara: não há privacidade, nem descanso, nem um momento em que a vigilância diminua sua intensidade. Câmeras de alta definição registram cada movimento, cada gesto, cada expressão facial. Saddam recebe o código oficial de alto valor. Detento número 1, mas para os soldados da unidade Super 12 que o guardam, ele é simplesmente o velho. Nas primeiras semanas, seu comportamento oscila entre arrogância e confusão. Ele exige ser tratado como chefe de Estado, insiste em manter os protocolos presidenciais e constantemente se refere a si mesmo como o governante legítimo do Iraque. A rotina diária é estabelecida com precisão militar. Saddam acorda antes do amanhecer, realiza abluções rituais na pequena pia e inicia suas orações matinais. Sua voz, antes poderosa em discursos que mobilizavam multidões, agora se transforma em um murmúrio quase inaudível entre as paredes de concreto. Os guardas aprendem a reconhecer o ritmo de suas orações como o primeiro marcador de cada dia. 1 hora de exercício diário no pátio é seu único contato com o mundo exterior. Em um espaço cercado de 20 metros quadrados, ele caminha em círculos metódicos enquanto soldados armados observam de torres altas. Não há conversa, nenhuma interação. Apenas o som de seus passos no cascalho e o murmúrio distante do tráfego aéreo do aeroporto próximo. Durante essas caminhadas, alguns guardas observam detalhes que revelam a complexidade psicológica do prisioneiro. Saddam estuda constantemente o céu, como se avaliasse padrões climáticos ou rotas de voo. Ocasionalmente, ele para e permanece imóvel por minutos, com o olhar perdido no horizonte. São momentos em que a máscara do poder político se desvanece
e a fragilidade de um homem desenraizado de qualquer contexto familiar emerge. A biblioteca pessoal que lhe é permitida é composta por textos religiosos em árabe e vários volumes de poesia clássica. Ele passa horas lendo e relendo as mesmas páginas, fazendo anotações nas margens com caligrafia cuidadosa. Seus escritos se dividem entre cartas endereçadas às filhas exiladas na Jordânia e reflexões pessoais que nunca compartilha com seus carcereiros. O agente especial do FBI, George Piro, torna-se seu interlocutor mais constante. Durante sessões que se estendem por meses, Piro desenvolve uma abordagem baseada em respeito formal e paciência. Não há pressão direta nem interrogatórios agressivos. Em vez disso, ele constrói uma relação de confiança fingida que permite a Saddam expressar suas percepções de poder, história e seu próprio legado. Nessas conversas emerge uma personalidade contraditória. Saddam oscila entre momentos de lucidez política e explosões de grandiloquência narcisista. Ele justifica cada decisão repressiva como necessária para a estabilidade nacional. Descreve massacres como operações cirúrgicas para extirpar elementos subversivos. Seu discurso revela uma mente que reconfigurou a realidade moral para eliminar qualquer vestígio de culpa pessoal. Particularmente reveladora é sua análise das armas de destruição em massa. Ele admite que o Iraque as destruiu após a Guerra do Golfo, mas manteve a ambiguidade estratégica para dissuadir o Irã. Essa admissão expõe a vaidade que o levou à ruína, preferir a percepção de poder à realidade da sobrevivência política. Os guardas da Super 12 desenvolvem uma relação complexa com seus prisioneiros. Após meses de convivência forçada, alguns começam a perceber aspectos humanos inesperados. Saddam demonstra curiosidade genuína sobre suas vidas pessoais, faz perguntas sobre suas famílias e, ocasionalmente, oferece conselhos paternais sobre liderança e disciplina. No entanto, esses momentos de aparente humanidade contrastam dramaticamente com sua completa falta de remorso por seus crimes. A correspondência com as filhas torna-se sua principal conexão emocional com o mundo exterior. As cartas revelam um pai nostálgico, apegado às memórias de uma vida familiar que seu próprio regime autoritário havia distorcido. Ele as aconselha a manter a dignidade de sua linhagem, a preservar a memória de seus irmãos falecidos e a nunca ceder às pressões do exílio. Com o passar dos meses, o isolamento começa a cobrar seu preço psicológico. Saddam desenvolve hábitos obsessivos, organiza seus pertences com precisão matemática, conta passos durante suas caminhadas e memoriza passagens inteiras do Alcorão. Esses comportamentos revelam uma mente lutando para manter o controle sobre um ambiente que reduziu sua existência a rotinas mínimas. Momentos de crise surgem sem aviso. Episódios em que ele permanece imóvel por horas, olhando para uma parede em silêncio absoluto. Em outros dias, ele experimenta explosões de raiva reprimida. Anda de um lado para o outro na cela, murmura nomes do seu passado e gesticula como se estivesse se dirigindo a uma plateia invisível. O paradoxo de sua situação se reflete em sua relação com o tempo. O homem que outrora controlava o destino de milhões, agora vive em um presente perpétuo, onde cada dia é idêntico ao anterior. Não há projetos a planejar, decisões a tomar ou subordinados a dirigir. Apenas a repetição infinita de rotinas básicas de sobrevivência. Seus guardas notam que ele frequentemente fala sozinho, mencionando nomes de antigos colaboradores e parentes: Uday, Qusay, Barzan, Taha e Yassin Hamadan. Os nomes surgem em monólogos fragmentados que sugerem uma mente constantemente revisitando as decisões que levaram à sua queda. Durante os estágios finais de sua prisão, Saddam desenvolve uma estranha serenidade. Ele não fala mais em retornar ao poder. Em vez disso, concentra-se em construir uma narrativa heróica de sua própria resistência. Ele se apresenta como o último defensor da soberania iraquiana, um mártir incompreendido por uma era que não compreende a grandeza histórica. O julgamento do século, o Tribunal Especial Iraquiano e o caso do Jail. O tribunal emerge do caos como um teatro improvisado de justiça. Dentro da zona verde de Bagdá, cercado por muros de concreto e arame farpado, está sendo construído um complexo judicial que aspira a ser o palco onde uma nação traumatizada confronta seu passado mais sombrio.
O Tribunal Especial iraquiano representa um desafio legal sem precedentes. Julgar um ditador por crimes em massa, enquanto o país que ele governou sangra até a morte em uma insurgência sectária. Em 19 de outubro de 2005, câmeras de televisão capturaram o momento em que Saddam Hussein entrou no banco dos réus. Ele vestia um terno escuro impecável, uma barba aparada com precisão militar e uma expressão desafiadora que transformava cada audiência em um confronto político. Sua primeira declaração deu o tom de todo o processo. Ele se recusou a reconhecer a legitimidade do tribunal e exigiu ser tratado como o presidente constitucional do Iraque. A escolha do caso do Jail como primeiro julgamento reflete tanto a conveniência jurídica quanto o cálculo político. Em junho de 1982, esta pequena vila xiita ao norte de Bagdá foi palco de uma tentativa frustrada de assassinato contra Saddam Hussein. A retaliação resultante foi desproporcional até mesmo para os padrões de seu regime. 148 homens e adolescentes foram executados, centenas de famílias deportadas, casas demolidas e pomares destruídos. Dujail foi apagado do mapa como um aviso coletivo. Os promotores têm provas irrefutáveis. Documentos oficiais assinados por Saddam Hussein autorizando as execuções, arquivos Mukhabarat detalhando prisões e torturas, e depoimentos de sobreviventes. É um caso que pode ser provado além de qualquer dúvida razoável, ao contrário de crimes mais massivos, porém complexos, como o genocídio curdo em Halabja. O tribunal é composto por juízes iraquianos, muitos dos quais passaram anos sob o terror do partido Baath. Seu presidente inicial, Rizgar Mohammed Amin, é um jurista curdo que busca manter a dignidade processual apesar da extrema pressão política. No entanto, as constantes interrupções de Saddam, as ameaças de insurgentes e as críticas ao governo o levaram a renunciar em janeiro de 2006. Seu substituto, Rauf Abdelrahman, adota uma abordagem mais autoritária. Ele tolera menos interrupções e mantém um controle rigoroso sobre as audiências. Essa mudança transforma a dinâmica do julgamento. De um diálogo jurídico pontuado por teatralidade política, ele evolui para um processo mais rígido, em que a voz do réu é progressivamente reduzida. Saddam transforma cada sessão em uma plataforma política. Ele interrompe promotores e testemunhas, dirige-se diretamente às câmeras e profere discursos nacionalistas que repercutem entre grupos sunitas. Sua estratégia não busca a absolvição legal, mas sim a construção de um mito político. Ele se apresenta como vítima de uma conspiração imperialista e sectária, o último defensor de um Iraque que não existe mais. Sobreviventes de Dujail constituem os momentos mais devastadores do julgamento. Homens presos na adolescência descrevem tortura sistemática, enforcamento pelos pulsos, choques elétricos e estupro. Mulheres descrevem ter visto suas casas serem demolidas enquanto procuravam desesperadamente por filhos e maridos desaparecidos. Um relato particularmente comovente vem de um homem preso aos 14 anos. Ele descreve ter sido pendurado pelos pulsos por horas enquanto ouvia os gritos da mãe em uma cela ao lado. Quando seu torturador perguntou se ele ainda se opunha ao presidente, ele respondeu que só queria voltar a estudar. A resposta foi mais espancamentos. Os documentos revelam a metodologia burocrática do terror. Mandados de prisão em massa, listas de execução, faturas de munição. O aparato estatal transformou o assassinato em rotina administrativa. Saddam não nega a autenticidade dos documentos assinados por ele. Em vez disso, justifica cada decisão com base na doutrina da segurança nacional. Afirma que os moradores de Dujail eram terroristas armados financiados pelo Irã. Descreve as execuções como atos legítimos de autodefesa do Estado. Sua lógica é implacável. Um presidente tem o dever constitucional de eliminar ameaças internas. A defesa, liderada por Khalil al-Dulaimi, tenta argumentar que as represálias foram uma resposta proporcional a um ataque armado. Eles citam precedentes legais iraquianos que autorizavam a pena de morte por traição. No entanto, a resposta massiva, a ausência de julgamentos individuais e a natureza coletiva da punição minam sistematicamente essa estratégia. O julgamento se desenrola em uma atmosfera de violência crescente.
Vários advogados de defesa são assassinados do lado de fora do tribunal, criando um clima de intimidação que afeta a percepção pública do julgamento. Saddam usa cada incidente para reforçar sua narrativa de vitimização, apresentando-se como alvo de uma perseguição que viola princípios fundamentais de justiça. As audiências refletem as divisões sectárias que dilaceram o país. Para as comunidades xiita e curda, o julgamento representa uma oportunidade histórica de responsabilizar o opressor. Para os setores sunitas, especialmente nas regiões tribais, Saddam mantém seu status de líder legítimo, vítima da vingança sectária orquestrada por ocupantes estrangeiros. Um dos momentos mais dramáticos ocorre quando Saddam, interrompendo o promotor, se levanta e grita: "Sou o presidente do Iraque e tenho o direito de defender meu povo." Sua voz ecoa no tribunal enquanto os guardas se aproximam. Ele é levado em meio a protestos, mas o momento é transmitido ao vivo e se torna um símbolo de sua resistência desafiadora. Os juízes enfrentam múltiplas pressões: ameaças de insurgentes, críticas de organizações internacionais por irregularidades processuais e pressão do governo para acelerar o veredito. Vários renunciam por motivos de segurança. Outros são transferidos após receberem ameaças diretas. O tribunal opera em estado de sítio, o que compromete sua imagem de imparcialidade judicial. À medida que o caso avança, um paradoxo jurídico emerge. O julgamento visa estabelecer os princípios do Estado de Direito em um país onde a lei se desintegrou. Busca-se justiça institucional em meio a uma guerra civil que tornou a vingança uma norma social. A contradição é evidente. Usar procedimentos judiciais para processar crimes em um contexto onde a violência extrajudicial se tornou endêmica. A apresentação de provas forenses acrescenta uma dimensão científica ao horror. Exumações de valas comuns revelam restos mortais de vítimas com sinais de tortura. Múltiplas fraturas, perfurações de bala na nuca, evidências de imobilização. Especialistas reconstroem métodos de execução que revelam planejamento sistemático e não atos impulsivos de retaliação. Quando o veredito é anunciado para 5 de novembro de 2006, as tensões em Bagdá atingem níveis críticos. As forças de segurança reforçam posições em bairros sensíveis. Hospitais se preparam para receber as vítimas da revolta. A capital se torna uma cidade sitiada, aguardando o momento que definirá o futuro da justiça transicional iraquiana. No dia do veredito, Saddam entra no tribunal com a mesma compostura desafiadora que manteve durante todo o julgamento. Quando o juiz Abdelrahman lê a sentença de morte, o ex-ditador permanece de pé, sem demonstrar medo ou surpresa. Sua resposta é imediata e previsível: "Vida longa ao Iraque! Abaixo os traidores!" É sua última declaração pública como um homem livre. Em poucos meses, essas palavras ecoarão novamente no corredor da morte, mas em circunstâncias que revelarão que a justiça mal conduzida pode se transformar em vingança que perpetua os ciclos de violência que pretendia quebrar. A sentença final, contagem regressiva para a forca. Amanhã em Bagdá amanhece com o peso da história. Nos bairros da capital, as ruas vão se esvaziando gradualmente enquanto milhões de iraquianos se preparam para testemunhar o momento que definirá seu futuro coletivo. Dentro do tribunal, câmeras de televisão registram cada gesto dos juízes que entram para proferir o veredito mais aguardado da história moderna do país. Saddam está no banco dos réus, com a postura ereta e o olhar desafiador, como se estivesse recebendo honras militares. Quando o juiz Rauf Abdelrahman começa a ler a frase, sua voz ressoando com uma solenidade burocrática que contrasta dramaticamente com a carga emocional do momento. Culpado de crimes contra a humanidade, condenado à morte por enforcamento. As palavras caem como golpes de martelo no silêncio absoluto do tribunal. Saddam recebe o veredito sem hesitar. Não há súplicas nem lágrimas. Em vez disso, ele ergue o punho direito e profere as palavras que ressoarão na memória coletiva iraquiana. Deus é grande, vida longa ao Iraque, abaixo os traidores. Sua voz retém a autoridade que exerceu por décadas, como se a sentença de morte fosse simplesmente mais um decreto que ele deve proclamar com dignidade presidencial. A reação nacional é instantânea e profundamente sectária.
Em Sadr City e nas províncias predominantemente xiitas do sul, celebrações espontâneas eclodem, tiros são disparados para o alto, aplausos são realizados e procissões de rua celebram o veredito como justiça divina após décadas de opressão. Os rostos dos idosos xiitas refletem uma satisfação que transcende a vingança pessoal, é o reconhecimento oficial de seu sofrimento histórico. Simultaneamente, nas províncias de Tikrit e Anbar, redutos sunitas, o veredito desencadeou protestos e luto coletivo, manifestações nas quais retratos de Saddam Hussein foram hasteados como bandeiras de resistência. Para esses setores, o veredito não representa justiça, mas sim uma humilhação sectária orquestrada por ocupantes estrangeiros e colaboradores xiitas. A divisão nacional se aprofunda a cada imagem televisiva. A equipe de defesa, liderada por Khalil al-Dulaimi, interpôs imediatamente um recurso ao Tribunal de Cassação do Iraque. O documento, com mais de 200 páginas, questiona não apenas aspectos processuais, mas também a legitimidade constitucional do próprio tribunal. Eles argumentam que o Tribunal Especial Iraquiano foi criado durante a ocupação americana e não tem autoridade legal para julgar atos cometidos pelo governo constitucional anterior. O recurso levanta questões jurídicas complexas que revelam as contradições do processo. Um tribunal estabelecido por autoridades de ocupação pode julgar crimes cometidos pelo governo soberano anterior? Os eventos em Dujail constituem crimes contra a humanidade ou atos legítimos de ação estatal contra insurgentes armados? O julgamento atendeu aos padrões internacionais do devido processo legal? No entanto, as considerações jurídicas são ofuscadas pela dinâmica política. O governo de Nouri al-Maliki, dominado por partidos xiitas, não está disposto a permitir revisões demoradas que possam minar sua legitimidade entre os eleitores que exigem justiça imediata. A pressão popular xiita por uma execução rápida supera quaisquer preocupações com refinamentos legais. O Tribunal de Cassação opera sob múltiplas pressões, ameaças de insurgentes, expectativas do governo, escrutínio internacional e o entendimento tácito de que sua decisão influenciará o futuro da estabilidade nacional. Os juízes analisam processos sob proteção militar em instalações secretas, isolados da opinião pública, mas cientes de suas implicações políticas. 26 de dezembro de 2006. Menos de 2 meses após o veredito original, o Tribunal de Cassação confirmou a pena de morte. A decisão foi unânime e definitiva. Em uma declaração sóbria, o Tribunal Superior declarou que as provas documentais eram irrefutáveis e que os crimes de Dujail constituíam claras violações do direito internacional humanitário. A confirmação da sentença aciona o cronômetro jurídico mais dramático da história moderna do Iraque. Segundo a lei atual, as execuções devem ser realizadas no prazo de 30 dias a partir da confirmação pelo Tribunal de Cassação. Mas o governo Maliki não planeja esperar o prazo final. A proximidade do Eid al-Adha, o feriado islâmico que começa em 31 de dezembro de 2006, cria uma janela de oportunidade política. A decisão de executar Saddam antes do Eid gerou polêmica imediatamente, mesmo entre aliados do governo. Clérigos xiitas moderados alertam que executar um prisioneiro na véspera de um feriado religioso pode ser percebido como profanação. Diplomatas europeus expressam preocupação com a pressa do processo. No entanto, Maliki permanece determinado. A justiça não pode esperar por calendários religiosos. Os preparativos logísticos começam imediatamente. O Centro de Inteligência Militar em Kadimia, um distrito xiita no norte de Bagdá, é escolhido como local da execução. A escolha não é acidental. O próprio prédio onde o aparato repressivo de Saddam operou por anos se tornará o cenário de sua morte. O simbolismo é deliberado e a ironia evidente. A construção da forca exige absoluta discrição. Carpinteiros militares trabalham noite adentro para instalar a plataforma de madeira e o mecanismo de execução. Testes técnicos são realizados para garantir que a queda seja suficiente para causar morte instantânea por fratura cervical. Cada detalhe é meticulosamente revisado para evitar complicações que possam transformar a execução em um espetáculo macabro. A seleção de testemunhas reflete a complexidade política do momento. 3 juízes do Tribunal Especial representam a autoridade judicial. Funcionários do Ministério da Justiça conferem legitimidade governamental.
clérigos islâmicos fornecem sanção religiosa. Mais controversamente, sobreviventes de Dujail são convidados, transformando a execução em um ato de reparação simbólica para as vítimas. Os Estados Unidos mantêm uma posição ambivalente cuidadosamente calibrada. Embora tenham capturado e mantido Saddam por 3 anos, insistem que a execução deve ser um ato puramente iraquiano. Tropas americanas transportarão o condenado até os portões do centro de execução, mas não entrarão no local. A morte de Saddam Hussein deve ter uma assinatura exclusivamente iraquiana. A reação internacional está previsivelmente dividida. O Vaticano expressa profunda tristeza e reitera sua oposição doutrinária à pena de morte. A União Europeia lamenta a decisão de executar, em vez de condenar à prisão perpétua, questionando o respeito às normas processuais internacionais. Organizações de direitos humanos denunciam o processo precipitado e alertam para irregularidades que comprometem a legitimidade do veredito. Enquanto isso, em Amman, as filhas de Saddam, Haggad e Hana, mobilizam recursos diplomáticos para impedir a execução. Elas enviam cartas urgentes ao governo iraquiano, à Cruz Vermelha Internacional e a vários ministérios das relações exteriores árabes. Seus argumentos são tanto jurídicos quanto emocionais. O julgamento foi politizado. Há outros casos pendentes e a execução antes do Eid constitui profanação religiosa. No entanto, esses esforços caem em ouvidos moucos em Bagdá. O governo Maliki tomou uma decisão política irrevogável. A execução de Saddam antes do Eid enviará uma mensagem inequívoca. O novo Iraque tem o poder de encerrar definitivamente o capítulo baatista. Não haverá clemência nem mais atrasos. Nos últimos dias de dezembro, a segurança em Bagdá foi drasticamente intensificada. Estradas principais foram bloqueadas, voos comerciais foram restringidos e as comunicações foram monitoradas. O governo temia reações violentas de última hora por parte de insurgentes sunitas. Protocolos de emergência foram ativados em hospitais e delegacias de polícia. A tensão é palpável em todos os bairros da capital. Nas áreas xiitas, a expectativa é quase festiva. Famílias se reúnem em volta de televisores aguardando a confirmação oficial. Nos bairros sunitas, reina um silêncio denso, repleto de ressentimento e medo. A cidade está polarizada entre aqueles que aguardam justiça e aqueles que antecipam a humilhação sectária. 29 de dezembro de 2006. Em sua cela no Campo Cropper, Saddam Hussein é oficialmente informado de que seu apelo foi rejeitado e que será executado na madrugada do dia seguinte. Ele recebe a notícia com a mesma serenidade estoica que manteve durante todo o julgamento. Não há gritos ou súplicas. Apenas uma aceitação silenciosa do destino que previra desde o momento de sua captura. Os arranjos administrativos finais são concluídos com eficiência burocrática. Os documentos de transferência são assinados por autoridades americanas e iraquianas. Os protocolos de segurança são revisados pela última vez. O relógio da história moderna do Iraque corre enquanto uma nação dividida se prepara para testemunhar o fim definitivo da era Saddam Hussein. A contagem regressiva para a forca começou e, com ela, se aproxima um momento que alterará para sempre a memória coletiva de uma sociedade traumatizada por décadas de ditadura e anos de guerra civil. A última noite, rituais e despedidas antes da execução. 29 de dezembro de 2006, 23 horas e 47 minutos. O silêncio no Campo Cropper é mais denso do que nas noites anteriores. Os soldados da unidade Super 12 foram oficialmente informados. Amanhã, entregarão seu prisioneiro mais valioso para execução. Por quase 3 anos, eles compartilharam a rotina diária com o homem que outrora aterrorizou milhões. Agora, eles precisam se preparar para se despedir do velho que lê o Alcorão em voz baixa e pergunta sobre suas famílias. 3 horas da manhã de 30 de dezembro. O primeiro-tenente André Jackson entra na cela acompanhado de seu intérprete habitual. A iluminação fluorescente projeta sombras fortes nas paredes de concreto, enquanto Jackson pronuncia as palavras que eles ensaiaram mentalmente durante dias. Está na hora. Vocês devem se preparar para a execução, que ocorrerá em algumas horas. Saddam levanta-se lentamente de seu catre, como um velho despertando de um sono profundo.
Sua resposta é imediata e calma. Já fui condenado antes. Não há indignação dramática nem súplicas desesperadas. É a reação de um homem que governou com decisões de vida ou morte e que agora aceita seu próprio veredito com a mesma frieza com que ordenou a outros. O ritual de preparação começa imediatamente. Saddam vai até a pequena bacia de metal e realiza abluções completas, a lavagem ritual islâmica que antecede os momentos transcendentais. Seus movimentos são metódicos, quase cerimoniais. Ele lava o rosto, as mãos e os pés com a precisão de alguém que repete esses gestos há décadas. Para ele, não se trata apenas de higiene pessoal, mas de purificação espiritual antes do encontro com a morte. A escolha do traje revela a preocupação com a imagem final que projetará para a história. Ele analisa cuidadosamente seu pequeno guarda-roupa e escolhe um de seus melhores ternos escuros, uma camisa branca impecável e um casaco preto sóbrio, porém elegante. Cada peça é cuidadosamente alisada. Mesmo nesses momentos finais, ele mantém a vaidade que caracterizou sua vida pública. Uma cena aparentemente trivial assume um significado emocional quando Saddam não consegue encontrar um par de meias. Ele pede ajuda aos soldados, que vasculham seus pertences até encontrarem o que ele considera apropriado. Durante esses minutos, ele pergunta aos guardas se dormiram bem e agradece a hospitalidade. A humanidade emerge inesperadamente em trocas que revelam laços formados ao longo de anos de coexistência forçada. O soldado finalmente aceita, entendendo que esse gesto alivia a tensão do momento para ambos. Para Saddam, representa um último ato de generosidade que reafirma sua humanidade. Para o guarda, torna-se um fardo emocional que ele carregará por anos, o último presente de um ditador que demonstrou bondade pessoal, apesar de seus crimes históricos. Saddam então se senta em seu catre e começa a escrever. Durante a meia hora seguinte, ele redige uma carta endereçada à sua família, especialmente às suas filhas exiladas na Jordânia. Suas palavras são cuidadosamente escolhidas. Ele pede força e dignidade, lembra-lhes o orgulho de sua linhagem e pede que preservem a memória de seus irmãos mortos. Não há pedidos de desculpas ou expressões de pesar, apenas instruções paternas sobre como manter a honra da família, apesar das circunstâncias. A carta também inclui disposições específicas sobre seu funeral. Ele pede para ser enterrado em Al-Auja, sua aldeia natal, ao lado de Uday e Qusay. Ele pede que a cerimônia seja simples, mas digna, sem ostentação política que possa alimentar ainda mais violência. Estas são as decisões finais de um homem que por décadas controlou todos os detalhes do poder estatal, agora reduzido a planejar seu próprio enterro, 4h00. Os membros da Super 12 reúnem-se em frente à cela, vestidos com uniformes de combate completos. É um momento surreal. Soldados armados até os dentes se preparando para uma missão que não exige violência, mas sim acompanha um idoso em seus últimos passos. A tensão é palpável, não pelo perigo físico, mas pelo peso emocional do momento. Ao vê-los, Saddam caminha em direção às grades com a postura ereta e a dignidade preservada. Estende a mão a cada soldado individualmente, olhando-os diretamente nos olhos. Vocês foram mais família para mim do que qualquer iraquiano, diz-lhes com voz firme, mas emocionada. A frase resume o paradoxo de sua situação. Encontrar humanidade em seus carcereiros estrangeiros, enquanto se prepara para ser executado por seus próprios compatriotas. Vários soldados confessariam mais tarde ter experimentado emoções conflitantes naquele momento. Sabiam que Saddam havia ordenado tortura em massa e guerras devastadoras, mas o homem diante deles demonstrava genuína vulnerabilidade e gratidão. Era impossível não se comover com a humanidade emergente de alguém que personificara a brutalidade política por décadas. As lágrimas que Saddam derramou são as primeiras que seus guardas viram desde sua captura. Não são lágrimas de medo, mas de despedida. Ele chora pela vida que está se esvaindo, pelas crianças que perdeu, pelo país que acredita ter defendido de acordo com suas convicções. Nesses momentos finais, o ditador implacável se revela como um pai e um velho, enfrentando a morte com uma dignidade imperfeita, mas genuína. 4h45. O comboio militar chega ao campo Cropper. Veículos blindados e helicópteros aguardam sob o céu tranquilo de Bagdá. Saddam está algemado às costas,
mas caminha sem resistência em direção ao seu último transporte. Ele carrega apenas o Alcorão, que esteve lendo durante suas últimas horas. Durante o voo para o centro de execução, Bagdá se espreguiça sob as hélices do helicóptero, uma lembrança de tudo o que um dia controlou. As luzes da cidade que ele governou por quase um quarto de século se apagam gradualmente à medida que a aeronave se dirige para Cadmia. Saddam permanece em absoluto silêncio, com o olhar fixo nas mãos algemadas. A jornada final em um veículo blindado acontece pelas ruas vazias de uma capital tensa. Passa perto do rio Tigre, do palácio presidencial onde ele emitiu ordens de execução e dos bairros que ele conhece desde sua juventude política. É uma jornada involuntária pela geografia de seu poder perdido, a caminho do mesmo prédio onde, durante anos, ele ordenou interrogatórios e execuções. Ao chegar ao centro de inteligência militar, agora renomeado Campo da Justiça, ele é recebido por funcionários do Ministério da Justiça, clérigos islâmicos, juízes e sobreviventes de Dujail. A presença dessas vítimas fecha um círculo iniciado com sua retaliação brutal em 1982. 24 anos depois, alguns dos que sobreviveram à sua vingança testemunharão sua morte. Os últimos minutos no veículo de transporte representam a transição final entre a vida privada do prisioneiro e o ato público da execução. Saddam completou seus rituais pessoais de despedida, escreveu suas últimas palavras, entregou seus pertences e agradeceu àqueles que o guardaram. Agora ele precisa encarar o momento para o qual toda a sua preparação psicológica foi um ensaio. Morrer como ele acredita que um chefe de Estado deve morrer, com dignidade pública, apesar da humilhação inerente à forca. A execução de um ditador, o enforcamento de Saddam Hussein. 5 horas da manhã, 30 de dezembro de 2006. Em uma sala retangular construída dentro de um antigo depósito militar, os minutos finais da era Saddam Hussein estão prestes a se desenrolar diante de um público criteriosamente selecionado. O Centro de Inteligência de Cadmia, agora conhecido como Campo da Justiça, abriga entre suas paredes de concreto sem pintura a forca que encerrará definitivamente o capítulo mais sangrento da história moderna do Iraque. Aquele espaço austero, livre de símbolos e adornado, torna-se, por alguns minutos, o lugar mais significativo do país, onde convergem o peso da justiça, a sede de vingança e o desejo de encerrar um ciclo de horror. A transferência legal da custódia é formalizada com a assinatura de documentos que convertem Saddam de prisioneiro americano a condenado iraquiano. Maafa al-Rubai, o conselheiro de Segurança Nacional, recebe oficialmente o homem que outrora controlava todos os aspectos da vida no Iraque. A ironia não lhe passa despercebida. Al-Rubai é membro do Partido Dawa, a mesma organização xiita que tentou assassinar Saddam em Dujail 24 anos antes. Agora, o poder mudou de mãos, mas o ressentimento histórico ainda arde, carregado de memórias e negócios inacabados. A sala de execução é ocupada por aproximadamente 30 pessoas. 3 juízes do Tribunal Especial representam a autoridade judicial. Funcionários do Ministério da Justiça garantem a legitimidade governamental. Clérigos islâmicos concedem a sanção religiosa. Um médico legista aguarda para confirmar a morte. O carrasco, com o rosto coberto, permanece ao lado da forca, tecnicamente equipada para causar morte instantânea por fratura cervical. Todos tomam seus lugares, cientes de que testemunharão um momento que marcará a história moderna do país e que suas ações serão registradas, embora nem todos esperassem que o que aconteceu ali fosse tão fora do protocolo. Entre as testemunhas mais significativas estão os sobreviventes de Dujail, homens que foram torturados na adolescência e que agora, como adultos marcados pelo trauma, testemunham a morte do homem que ordenou seu sofrimento. Seus rostos refletem uma mistura de satisfação, tristeza e vazio que só as vítimas de crimes em massa conseguem compreender plenamente. Para eles, este não é apenas um ato judicial, mas a cura de uma ferida que perdura há décadas. Saddam entra na sala com passos firmes, sem precisar de ajuda. Veste seu terno escuro, cuidadosamente selecionado em suas últimas horas, um casaco preto que lhe confere uma aparência solene, e suas mãos estão amarradas atrás das costas. Sua postura é ereta, o queixo erguido,
Seu olhar percorre a sala com a autoridade residual de alguém que outrora instilou terror com sua mera presença. Ele não faz continência. Ele não hesita. Ele não busca misericórdia. Ele se apresenta como uma figura intacta diante da morte. Ao chegar à base da forca, um dos juízes lê formalmente a sentença final. Saddam escuta em silêncio, ocasionalmente acenando com a cabeça como se aprovasse a propriedade processual do ato. Quando lhe é oferecida a palavra final, ele declina brevemente. Não há discursos grandiloquentes ou proclamações políticas, apenas a dignidade silenciosa de alguém que aceitou seu destino. A subida dos 13 degraus de madeira transcorre sem incidentes. Saddam não precisa de ajuda física e não demonstra hesitação. Cada passo ressoa no silêncio absoluto do tribunal, marcando o ritmo de uma marcha fúnebre improvisada. Ao chegar à plataforma superior, ele se posiciona diretamente em frente ao carrasco com a mesma compostura que mantinha durante as audiências. É um momento contido e comedido, mas carregado de tensão simbólica. Todos observam. Ninguém respira. O carrasco lhe oferece um capuz preto, parte do protocolo padrão para execuções. Saddam recusa categoricamente. Não preciso disso. Ele quer encarar a morte de olhos abertos, olhando diretamente para aqueles que testemunham seu fim. É um gesto que combina dignidade pessoal com teatro político, mantendo o controle sobre sua imagem até o fim. Enquanto o carrasco aperta a corda em seu pescoço, um clérigo xiita se aproxima para sussurrar as últimas orações islâmicas. Saddam começa a recitar a Shahada, a declaração de fé muçulmana, Ashhadu an la ilaha illa Allah. Sua voz é clara e firme, como se estivesse liderando uma oração coletiva em vez de se preparar para morrer. Essa entonação reverente contrasta com o murmúrio crescente que toma conta do fundo da sala. É neste ponto que o decoro da execução se desintegra completamente. Da parte inferior da sala do tribunal, várias testemunhas, autoridades xiitas e sobreviventes de Dujail começam a gritar slogans sectários: Muqtada, Muqtada, Muqtada. O nome do clérigo radical Muqtada al-Sadr, cujo pai foi assassinado por ordem de Saddam, ressoa como um grito de guerra que transforma a execução judicial em um ato de vingança tribal. Outras testemunhas juntam-se ao coro com gritos de para o inferno e vida longa a Dujail. O tribunal se transforma em uma cena emocionante de linchamento que contradiz a solenidade que deveria caracterizar um ato de justiça estatal. A execução, planejada como uma demonstração do Estado de Direito, revela-se uma expressão de ódio sectário mal contido. Saddam não se deixa abalar pela hostilidade. Ele sorri levemente e responde com calma controlada: Isso é bravura? Sua pergunta retórica revela desprezo por aqueles que acham necessário humilhá-lo em seus momentos finais. Para ele, a dignidade pessoal transcende circunstâncias externas, mesmo quando essas circunstâncias incluem a proximidade imediata da morte. Ignorando o caos a seus pés, Saddam recomeça a recitar a Shahada. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Sua voz permanece firmemente devota, apesar dos gritos que tentam interrompê-lo. É sua última afirmação de fé e, simultaneamente, seu último ato de desafio contra aqueles que buscam quebrar sua compostura final. A cena é tensa, caótica e profundamente simbólica. Não é possível completar a declaração de fé. 6 horas. A escotilha se abre repentinamente. O corpo de Saddam Hussein cai no vazio com brutal violência. A corda se estica instantaneamente. O forte impacto do enforcamento ressoa na sala como o tiro final de uma guerra que durou décadas. Seu pescoço se fratura instantaneamente, causando morte imediata, como posteriormente confirmado por um exame médico legal. O corpo permanece suspenso por vários minutos, balançando levemente enquanto o médico se aproxima com um estetoscópio para confirmar a ausência de sinais vitais. Isso faz parte do protocolo legal criado para evitar erros que possam exigir a repetição do procedimento. A morte de Saddam Hussein é oficialmente certificada às 6 horas e 5 minutos. A confirmação é feita com frieza cirúrgica, sem expressão ou cerimônia.
Apenas o leve aceno do legista e a assinatura em um atestado que resume o fim de uma vida marcada por excesso de controle. Quase imediatamente um celular começa a gravar. Uma das testemunhas, violando rigorosamente as regras de confidencialidade, filma os momentos finais e os gritos sectários que acompanharam a execução. O vídeo vaza algumas horas depois, circula globalmente e transforma a percepção pública do evento. O que deveria ser um ato solene e contido se torna uma matéria viral que expõe a brutalidade da cena. A filmagem revela não apenas a execução em si, mas também a atmosfera de ódio, os insultos e a falta de controle emocional dos presentes. As imagens comoventes não mostram uma execução judicial sóbria, mas uma cena de vingança sectária, onde autoridades governamentais agem como uma turba linchadora. A dignidade que o governo iraquiano buscava projetar se evapora diante das evidências visuais de que a justiça estatal foi contaminada por ódios tribais e religiosos. A encenação, planejada durante meses, desmorona em segundos. O que deveria ser o ato fundador de um novo Iraque democrático torna-se para muitos um sinal inequívoco de que velhos ressentimentos continuam a ditar o destino do país. A reação internacional é esmagadoramente crítica. O Vaticano expressa profunda tristeza. A União Europeia denuncia falta de respeito pela dignidade humana e a Anistia Internacional descreve a cena como um linchamento judicial. Veículos de comunicação globais reproduzem fragmentos pixelados e comentados do vídeo que acabam substituindo declarações oficiais. As instituições que apoiaram a transição democrática enfrentam um dilema moral. Como justificar uma execução que terminou em insultos e gravações clandestinas? Até mesmo governos que apoiaram o julgamento expressam preocupação com o teatro sectário. O primeiro-ministro britânico Tony Blair declara que, embora Saddam merecesse punição por seus crimes, a forma da execução não honra os valores democráticos que afirmamos defender. O governo Bush permanece publicamente cauteloso, afirmando apenas que a justiça iraquiana seguiu seu curso. Em particular, porém, diversas autoridades expressam desconforto com a condução do julgamento mais emblemático do século, em 6 horas e 30 minutos. O corpo é retirado da forca e colocado em uma maca militar. A corda é removida e o rosto é coberto com um lençol branco. Um segundo exame médico confirma a fratura cervical que causou morte instantânea. Os procedimentos burocráticos de certificação são concluídos com uma eficiência que contrasta dramaticamente com o caos emocional que caracterizou os momentos anteriores. A atmosfera no tribunal esfria. A tensão se dissipa como se todos de repente se lembrassem da natureza final e irreversível do ato que acabaram de testemunhar. No mesmo dia, o corpo é transportado de helicóptero militar para Al-Já, a aldeia natal de Saddam, perto de Tikrit. A cerimônia fúnebre é sóbria e discreta. Líderes tribais, ex-oficiais baatistas e familiares se reúnem em torno de um túmulo simples dentro do mausoléu onde Uday e Qusay já estão sepultados. Não há multidões nem discursos políticos, apenas orações islâmicas e um silêncio impregnado de história. Os enlutados não demonstram desafio aberto, mas muitos guardam em seus rostos uma mistura de luto, orgulho familiar e raiva reprimida. No entanto, as consequências da execução vão muito além do momento físico da morte. Em bairros sunitas de Bagdá e em províncias como Anbar, a percepção de humilhação sectária alimenta ciclos de vingança que se transformam em violência ao longo de anos. A natureza degradante da execução torna-se um símbolo da vitimização sunita, que grupos insurgentes exploram para recrutar combatentes. Os vídeos exibidos em dispositivos móveis em cafés e mesquitas alimentam uma narrativa de martírio que contradiz a da justiça. Entre 2007 e 2011, o Iraque vivenciou uma espiral de violência sectária, alimentada em parte pelo ressentimento gerado pela execução de Saddam. Grupos sunitas radicalizados, muitos formados por ex-oficiais do exército baatista, canalizaram sua humilhação para ataques terroristas contra populações xiitas. A morte do ditador, em vez de curar as feridas nacionais, aprofundou-as sistematicamente. O abismo entre as comunidades aumentou, e o Estado, ainda frágil, foi incapaz de articular uma narrativa comum que unificasse o país.
A ironia histórica mais devastadora surge anos depois com a ascensão do Estado Islâmico, ISIS. Muitos de seus líderes militares são ex-oficiais do exército de Saddam, destituídos de poder e dignidade após a invasão de 2003. A humilhação de seu antigo comandante supremo torna-se mais uma motivação para uma vingança que assumirá formas mais brutais do que qualquer coisa perpetrada durante o regime Baath. Em sua ânsia de vingar o passado, eles criarão um presente ainda mais sombrio. Entre 2014 e 2017, o ISIS controlou vastas áreas do território iraquiano e sírio, implementando métodos de terror que ultrapassavam até mesmo os padrões repressivos de Saddam. Execuções em massa filmadas, escravidão sexual sistemática, destruição do patrimônio cultural. O legado de brutalidade do ditador executado encontra expressão amplificada naqueles que um dia serviram sob seu comando. A história se repete, porém de forma mais cruel, mais global, mais midiática. E tudo começou naquela sala de concreto, às 6 horas da manhã, com um alçapão aberto. A morte do ditador marca o fim de uma era, mas também o início de outra igualmente sangrenta. Das ruínas do poder absoluto de Saddam Hussein, forças ainda mais destrutivas emergem, transformando seu legado brutal no prólogo de tragédias ainda maiores. O capítulo final de sua história não é escrito com sua morte, mas com as consequências que a morte desencadeia sobre uma nação que ainda precisa aprender a viver sem tirania.